Minhas irmãs, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Iniciemos o nosso dia consagrando ao Senhor e abrindo os nossos corações à sua palavra. Coloquemos diante dele também nossa vida, as nossas intenções, de forma especial as famílias enlutadas, os nossos enfermos, as famílias, aqueles que pedem contam com as nossas orações e todos aqueles que estão na linha de frente na nossa cidade, no nosso país, no mundo, combatendo o bom combate desta pandemia e principalmente pedindo ao Senhor que ilumine e dê discernimento diante das propostas de retomada gradual das atividades, para que as pessoas entendam que tudo terá que ser devagar e com muita responsabilidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura da segunda carta de São Pedro. Caríssimos, esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chamas vão se derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a longanimidade de nosso Senhor. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disto com antecedência, precavei-vos, para não suceder que, levados pelo engano destes ímpios, percais a própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória desde agora até o dia da eternidade. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Pode durar 70 anos nossa vida, os mais fortes talvez cheguem a 80. A maior parte é ilusão e sofrimento. Passam depressa e também nós assim passamos. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Manifestai a vossa obra a vossos servos e a seus filhos revelai a vossa glória. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, palavra de Deus que nos ajuda a discernir nesses tempos difíceis e de grandes conturbações. Palavra de Jesus que nos chama à lucidez, que nos chama ao testemunho. Jesus, no Evangelho de hoje, nos ajuda a vencer toda idolatria. Quando Jesus viveu no meio de nós, viveu sob a dominação política, militar, ideológica do Império Romano. Culturalmente, os romanos eram fracos, não chegavam aos pés da influência cultural dos gregos. Porém, militarmente, o Império Romano tinha uma força surpreendente e usava do poder militar para poder dominar, segregar e condenar as pessoas. No Império Romano, numa experiência de fanatismo, havia um culto ao imperador. Os habitantes do império eram chamados a prestar culto ao imperador romano, a César, como se ele fosse uma divindade. E tudo poderia ser tomado como crime contra César e por isso como crime contra o império e levar as pessoas à morte. Jesus, vivendo na província da Palestina, era judeu. Os romanos não se preocupavam com as práticas religiosas na sua base. Inclusive, usavam das religiões das pessoas para fortalecer a dominação do império. E quando não era possível usar do discurso religioso, menosprezava e tratava como uma questão pequena diante do interesse da dominação militar, da dominação ideológica. Jesus é colocado à prova a respeito do imposto, mas principalmente a respeito sobre a pessoa de César. Se Jesus, de maneira desatenta, fala que César está acima de tudo, era condenado pelos judeus, falando da infidelidade à lei. Se Jesus menospreza o imposto, Jesus é condenado pelos publicanos, pelos pecadores, por aqueles que ajudam a manter a injustiça financeira do sistema do Império Romano. Está evidente no Evangelho. E Jesus responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Primeiro, deve-se haver uma relação sadia entre fé e vida. Nada de idolatria. A nossa
A adoração a Deus não nos deixa cegos, nos deixa lúcidos. Tomados pela lucidez do Evangelho, nós devemos saber que a missão do cristão na sociedade é ser sal da terra e luz do mundo, como lembra outro evangelista, o evangelista Mateus, não usando da fé para defender a intolerância, a injustiça, a indiferença. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus é viver no equilíbrio da palavra, não sendo contraditório, mas sendo sinal de contradição. O nosso equilíbrio deve nos levar a um testemunho diferente para que aqueles que não conhecem o Evangelho vejam uma possibilidade de seguimento autêntico. Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados a entender também a mensagem da primeira leitura de hoje, quando fala que levar uma vida pura é levar uma vida de equilíbrio, principalmente diante dos fatalismos. Nós vemos o nosso povo numa realidade tão urgente como dessa pandemia ser tomado por fatalismos, extremismos, fake news. E como é triste ver a postura dos católicos, totalmente vendidos ao poder ou a ideologias. Dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, é saber testemunhar a fé em tempos difíceis. E como que nós testemunhamos a fé em tempos difíceis? Um olho no Evangelho e um olho nas orientações da Igreja nesse nosso tempo, uma vez que estamos vivendo uma realidade singular. E daí eu pergunto, como você tem ouvido a palavra de Deus? Como você tem ouvido os ensinamentos do Papa Francisco? Os vários ensinamentos a respeito da realidade dessa pandemia. Você viu com a palavra de Deus hoje, nada de extremismo, tudo para a comunhão. Amém. Que Deus seja o nosso refúgio. Conscientes de que somos todos imagem e semelhança de Deus, peçamos a Ele pelas necessidades de todos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja, nos países onde os cristãos são proibidos de manifestar a sua fé, para que continuem firmes em Cristo, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso Bispo e por todos os bispos, para que sejam verdadeiros ícones, imagens de Cristo no meio do mundo, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos governantes, para que se preocupem de verdade com o bem comum e com as necessidades dos cidadãos, e não com alianças indecentes na política, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece, para que haja paz nos corações em todo o mundo, saúde para os enfermos, fortaleza para os médicos profissionais da saúde, equilíbrio nas relações familiares, cuidado para com os necessitados e harmonia entre as comunidades, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece, e unindo essas preces a todas as nossas intenções, rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós o suplicamos humildemente. Afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia a todos, até às 15 horas, no Terço da Misericórdia. Obrigado pela comunhão espiritual.